Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do segundo trimestre, até porque a gente precisa, de uma forma geral, fazer uma grande revisão, né, hoje, porque na próxima semana nós já estamos na semana de prova, e é importante também que vocês deem uma olhadinha nos conteúdos anteriores, nos vídeos anteriores, para vocês ficarem sempre antenados em relação ao conteúdo, tá? Então, seguindo com o nosso conteúdo sobre economia, política e marketing no esporte, nós havíamos comentado no último conteúdo, né, falamos sobre Olimpíadas da Era Moderna, falamos um pouquinho, né, sobre as características que marcam as Olimpíadas da Era Moderna, sobre princípios de boicotes, a diferença que existe entre as Olimpíadas da Era Moderna e da Antiguidade, onde movimentos de guerra eram cessados, né, acabavam-se as guerras para que as Olimpíadas acontecessem, muito diferente da época moderna, né, onde as Olimpíadas cessam, ou seja, os movimentos olímpicos cessam e para dar continuidade às guerras. Bom, as Olimpíadas modernas, como a gente conversou, elas começam com o ideal, né, com o pensamento ideológico de um barão chamado Barão Pierre de Coubertin, ou o Barão de Freyde, né, que era também conhecido. Bom, esse barão era um grande estudioso e pesquisador da antiguidade clássica e vê nas Olimpíadas uma forma de unificar os povos do período moderno, da época moderna. Comentamos um pouquinho sobre os eventos que marcam a primeira interrupção das Olimpíadas da Era Moderna, que é a Primeira Guerra Mundial, que basicamente cessa e já começam os movimentos de boicote na Antuérpia, né? Então, países que perderam a Primeira Guerra Mundial e que foram considerados os países causadores da Primeira Guerra Mundial não foram convidados para a primeira Olimpíada após a Primeira Guerra Mundial, que acontece em 1920. E então hoje nós vamos continuar tratando de alguns marcos importantes do processo olímpico para a gente entender como é que funcionam essas relações de movimentos e como está ligado, como todo o aspecto social, econômico, né, e marketista se liga à parte esportiva. Lembrem-se que todo movimento esportista acontece essa mesma característica. Nós estamos simplesmente nos focando nas Olimpíadas como um objeto de estudo para essa ideia central de como o mercado, de como a economia, de como aspectos sociais estão intimamente ligados a movimentos de jogos internacionais, jogos nacionais, ou seja, um movimento de prática esportiva humana, tá ok? Bom, seguindo o nosso pensamento com relação dos movimentos olímpicos, outro grande marco das Olimpíadas que acontece é justamente na prévia da Segunda Guerra Mundial. Em 1936 acontece as edições das Olimpíadas que acontecem em Berlim, na Alemanha. Bom, o Conselho Olímpico Internacional, o COI, ele teme mandar as Olimpíadas para a Alemanha naquele período justamente por causa das situações da polêmica já do início da Segunda Guerra Mundial que acontece em 1938, né, que é declarada realmente em 1938. Em 1933, o nazismo toma o poder na Alemanha, né? Hitler tomou o poder na Alemanha de uma forma bem conturbada, né? Ninguém tinha grande conhecimento sobre a ideia de fascismo, nazismo naquele período, mas Hitler toma o poder em 1933, as Olimpíadas acontecem em 1936. E o objetivo do partido nazista nas Olimpíadas de 1936 era justamente transformar as Olimpíadas como uma plataforma política, uma plataforma marketista do movimento nazista. Então, grandes investimentos foram aplicados nas Olimpíadas de 1936 na Alemanha, né, em Berlim. E dentro desses investimentos, por exemplo, né, o próprio Partido Nazista investiu, na época, no meio de comunicação mais tecnológico que existia, que era o rádio, né, investiu na levada de rádio para muitos países próximos ali. Então, propagandas dos Jogos Esportivos eram passados. E o objetivo central desse aspecto fundamental era que a Alemanha tinha o objetivo de ficar em primeiro lugar em todas as modalidades, justamente para mostrar para os outros países que eles eram uma supremacia mesmo, né? Que ninguém podia combatê-los. Olhem para nós, olhem como nas Olimpíadas nós somos superiores, então não nos enfrente numa guerra. Então, quando vocês olham o material que eu mandei para vocês, quando vocês olharem, vocês vão ver que o estandarte, né, ou seja, o slogan das Olimpíadas de 1936, tem uma imagem de um homem com característica ariana, com característica, né, branca, coroado com a coroa de louros, mas todo pintado em dourado, como se simbolizasse que o próprio alemão já era o ouro das Olimpíadas. Então essa característica fundamental acontece na prévia da Segunda Guerra Mundial. Novamente, né, quando acontece a Segunda Guerra Mundial, as Olimpíadas são cessadas até 1945.
Então, em 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, aí se começa novamente a pensar em um novo aspecto, um novo movimento olímpico, uma nova característica de desenvolver o movimento olímpico. Em outro exemplo bem citado que a gente pode falar em relação aos aspectos de como ela está influenciando no mecanismo social, né, cultural humano, é que assim, quais eventos marcam realmente a Segunda Guerra Mundial? Né? A gente sabe que nós tivemos ali países do eixo versus países da aliança, e um dos países, por exemplo, do eixo era o Japão. O Japão tinha um objetivo de expansionismo na época, né? Expandir o território japonês. Bom, e o japonês sempre teve uma filosofia que era a filosofia do samurai, chama-se Bushido, o nome dessa filosofia, que a vida é tão pesada quanto uma montanha, mas a morte é tão leve quanto uma pena. Então, morrer pelo seu país, morrer pela sua causa era algo leve. Então, os japoneses tinham essa coisa da voracidade na guerra, iam para tudo ou nada, iam para vencer ou iam para morrer. Bom, para que os americanos conseguissem fazer com que os japoneses desistissem, né, da Segunda Guerra Mundial, aconteceu as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Uma das características que marca também as Olimpíadas foi que em 1964, né, ou seja, uma das primeiras Olimpíadas que acontece pós Segunda Guerra Mundial, ela acontece no Japão. E ela acontece no Japão por influência norte-americana, com o objetivo de melhorar as condições do Japão devido aos problemas que acontecem na Segunda Guerra Mundial. Uma das coisas que marca as Olimpíadas de 64 é que o indivíduo que carrega a tocha olímpica, o marco, né, do movimento olímpico, que é a tocha olímpica, até acender a pira olímpica, é um japonês sobrevivente da bomba de Hiroshima. É uma forma com que os americanos também acharam de dizer para o mundo que eles não tinham acabado com os japoneses. Os americanos naquela época sofriam uma outra condição territorial, né, que era uma situação do movimento hippie. Então as pessoas tinham aquela coisa de chamar a atenção, que os americanos tinham destruído o Japão, que iriam acabar também com o Vietnã, porque em 68 acontece a Guerra do Vietnã, né? Então essas características fundamentais de envolver as Olimpíadas para resolver problemas internos, ela é muito comum. Outro grande marco que acontece, um grande marco, e daí é um diferencial do pensamento das relações olímpicas, é assim: quando a gente pensa nas Olimpíadas, a gente pensa sempre em três círculos. O primeiro círculo, o círculo interno, é quando os governos e os sistemas políticos usam as Olimpíadas para se favorecer, de forma marquetista, de forma econômica. Um outro círculo que envolve esse círculo é quando pequenos grupos, né, começam a entender como os sistemas e os governos usam as Olimpíadas e também percebem como eles podem usar. E o último grande círculo que a gente vai falar é como as pessoas daí, sem fazer parte de grupo nenhum, conseguem entender que podem usar as Olimpíadas como forma de influenciar as outras pessoas. Bom, nos pequenos círculos, então, no pequeno círculo estão os grupos sociais, principalmente grupos políticos e grupos econômicos. No segundo grupo, começa então um movimento que, a partir de 1974, nas Olimpíadas de Munique, então as Olimpíadas voltam para a Alemanha, uma forma do Conselho Olímpico Internacional dizer que tudo estava bem de novo após a Segunda Guerra Mundial, vamos levar as Olimpíadas para a Alemanha, vamos acabar com aquela ideia de que a Alemanha é nazista, né? Bom, as Olimpíadas vão para a Alemanha, mas acontece um problema. Um segundo grupo, né, ou seja, um segundo círculo, começa a desenvolver um pensamento de como utilizar as Olimpíadas aos seus propósitos. E esse grupo chama-se Setembro Negro. Setembro Negro era um grupo, um grupo de indivíduos, de palestinos, né, que invadem os dormitórios dos israelenses, sequestram os israelenses, porque tem toda aquela questão, né, entre Israel e Palestina, que acontece após a Segunda Guerra Mundial, né? Em 1945, a Organização Mundial, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela cria o território de Israel em cima do território palestino. Imagine se a gente ia gostar que viesse alguém na nossa casa, desapropriasse a gente e colocasse uma outra família que historicamente vocês têm guerra com ela, uma guerra bíblica, né? Que é um problema de conflito entre palestinos e israelenses bíblico, né? Uma coisa bíblica, tão antiga quanto a própria Bíblia. Bom, isso acontece então em 1945 e tem uma repercussão em 1974, que é onde esse grupo Setembro Negro invade os dormitórios dos israelenses e afirma o seguinte, que ele exige que certos prisioneiros de guerra sejam libertados, prisioneiros palestinos, e exigem também que helicópteros sejam mandados para que eles possam sair dali.
Eles levam alguns israelenses, né, nesses helicópteros, mas a trama já era um pouco maior, né? Então eles acabam explodindo como um atentado bomba os helicópteros, onde eles morrem, os judeus morrem, né, os israelenses morrem, e também todas as pessoas em volta ali morrem, né? Então é o primeiro movimento que a gente observa de atentado terrorista nas Olimpíadas. E esses atentados são vários após esse período de 1974. Tá? Bom, seguindo com o pensamento dessas relações, ainda voltando para os sistemas sociopolíticos, né? Em 1980 também é marcado, em 80 e 84, é marcado por essas brigas entre capitalismo versus comunismo. Em 1980, ou seja, acontece a Guerra Fria, né? Ou seja, comunismo versus capitalismo, ou seja, União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas versus o capitalismo norte-americano. Então, tanto um país quanto o outro começam a promover boicotes, né? Um país não vai para as Olimpíadas do outro, justamente para dizer que não está satisfeito com essa situação política do outro país e não quer fazer parte dessas relações. Então isso é importante marcar que durante todo o processo histórico as Olimpíadas têm esses marcos sociais, econômicos e políticos, tá? Seguindo um pouco mais à frente, em 2000 acontecem as Olimpíadas que acontecem em Atenas, tá? Atenas na Grécia. Bom, as Olimpíadas de Atenas na Grécia elas são marcadas por uma situação. Um senhor, tá? Vestido com roupas escocesas, mas que na verdade eram irlandês, tá? Ele invade a maratona, que é o marco do movimento olímpico, é a maratona, né? Porque ideologicamente lá na Antiguidade Clássica, um soldado chamado Filípides saiu da guerra contra os persas, ou seja, lutou a guerra a noite inteira e saiu da guerra contra os persas, já que os gregos tinham vencido, e correu até a sua cidade para dizer que haviam ganhado. Ele chega na cidade, grita vitória e morre de estafa, né? Morre de exaustão muscular. Então o movimento, ou seja, a prática da maratona marca as Olimpíadas. Bom, a maratona então, que termina com o movimento olímpico, naquele determinado momento estava com um líder que era o Vanderlei Cordeiro de Lima. Por nosso azar era um brasileiro, né? O objetivo objetivo daquele indivíduo protestante, né, que protestava contra algumas coisas relacionadas a situações sociais, era um irlandês que invade e agarra o Vanderlei Cordeiro de Lima, impedindo que ele ganhasse a medalha de ouro da maratona. Mas uma das coisas que chama atenção, primeiro que a mídia não fez uma polêmica dos objetivos daquele irlandês. E o objetivo dele era o seguinte, primeiro que ele não era um louco, como disseram na época, ele era um homem muito inteligente, ele era um padre formado em teologia, e ele invade e agarra o primeiro colocado, porque primeiro assim, ninguém dá importância para o último, né? Todo mundo foca o primeiro colocado, ele não tinha problemas com o Brasil, mas ele queria ser visto. E por que naquele momento, por que um padre, por que vestindo roupas tradicionais da Irlanda, né? Que até foi confundida com a Escócia na época, e eram roupas irlandesas mesmo, tradicionais. Porque ele queria chamar a atenção para um novo problema que estava surgindo na Irlanda, que era um resquício dos problemas passados que a Irlanda sofria, que é uma guerra religiosa que acontece entre protestantes e católicos na Irlanda. Que nós tínhamos um movimento muito grande antigamente chamado ETA, que era um movimento de proteção dos católicos, que acontecia muitos terrorismos também na Irlanda. Então, uma forma de novamente chamar a atenção do mundo para os problemas sociais de uma pequena região ou de uma região, para dizer assim, estamos aqui, o que vocês vão fazer com esse problema? Lembram dos pequenos círculos, então? Então, nós tínhamos um pequeno círculo com os grupos sociais, políticos e econômicos. Um grupo que se abre com o grupo Setembro Negro, ou seja, os grupos terroristas, sejam terroristas ou grupos que precisam passar uma mensagem, começam a entender que podem usar as Olimpíadas para transmitir a sua mensagem. E por último agora, com o marco das Olimpíadas de 2000 em Atenas, na Grécia, é marcado justamente porque as pessoas começam a entender como elas podem influenciar a tomada de decisão e a ideia das outras pessoas através do movimento olímpico. Então, quando a gente fala em movimento olímpico, a gente não pode desconsiderar o fato de que ele está intimamente ligado a todas as características sociais, políticas e econômicas. E não só o movimento olímpico, né? A gente fala de movimento olímpico como um exemplo, mas todo movimento esportista, seja ele nacional, internacional, ele está intimamente ligado com a situação política, econômica, social vigente no decorrer do processo histórico. Então, é importante a gente se ligar a esse mecanismo.
Um outro exemplo muito comum que a gente fala são as Olimpíadas de 2008, que acontecem em Beijing, na China, né? Primeiro que a China não tem familiarização nenhuma com movimentos olímpicos, com Jogos Olímpicos. O jogo principal da China, ou seja, o movimento atlético principal da China é a acrobacia. E a acrobacia nem faz parte dos Jogos Olímpicos, né? Não faz parte das modalidades olímpicas. Mas uma das funções principais de levar as Olimpíadas para a China é que a China era uma potência emergente. Hoje nós vemos o quão potência é a China emergente no mundo capital, né? Então, uma forma de mandar, abrir a porta do mercado econômico da China é mandar as Olimpíadas para que as pessoas observassem a China, vissem a China como um potencial econômico e não mais como uma China comunista, mas para se aproximar justamente do mercado econômico da China. Entenda que não há uma relação de discussão entre capitalismo versus comunismo, né? China é um país comunista, mas que comercializa livremente com os outros países capitalistas. Hoje a gente sabe que essa ideia meio arcaica de comunismo versus capitalismo é um embuste, né, gente? Porque hoje o que vale para o mundo econômico, para o mundo hoje, é a relação da comercialização livre, né? E nunca na década de 80 você ia ver um país capitalista comercializando com um país comunista como é a China. Hoje não, hoje o mercado é aberto, o mercado é livre. Não importa mais a sua situação política, o que importa é a relação econômica que você pode, o valor econômico que você pode nos prestar numa relação de troca comercial satisfatória para ambos os lados. Então isso é importante a gente lembrar, que todo movimento esportista, ele tem ligações de aspectos íntimos com a sociedade, íntimos com a economia e íntimos com a política. Isso é importantíssimo, por quê? Porque a gente vê os movimentos de uma forma diferente. Lembram como a gente falou sobre a política do pão e circo? Que era uma forma de controle social da época no Império Romano? Então, desde esses períodos, desde esses primórdios, o movimento de jogos, o movimento característico como movimento esportivo, de espetáculos de arena, eles estão relacionados com os aspectos sociais, sejam eles políticos, sejam eles econômicos, ok? Então, estudem novamente os conteúdos, deem uma olhada novamente nos conteúdos, semana que vem nos vemos na avaliação, beleza? Revejam todos os conteúdos como uma forma de revisão rápida, tá bom? Um abraço, se cuidem.